Capítulo 9. Como é bom ter paz. O recipiente para a bênção é a paz, pois está escrito no Salmo 29. O Eterno concederá força ao seu povo, o Eterno abençoará com paz. Somente quem tem paz no lar pode realmente prosperar na vida. As bênçãos de Deus, fonte de todo sucesso espiritual e físico, inclui renda, saúde, educação dos filhos, conforto, alegria e sabedoria. Preciso de um recipiente de paz. Em outras palavras, essas bênçãos só podem se manter em um ambiente de paz no lar. A verdadeira paz começa em casa, com uma vida de harmonia ao lado da esposa. O homem que não busca a paz dentro de casa e com a esposa não pode dizer que vive em paz com outras pessoas. Muitos pensam, equivocadamente, que tem paz com todo mundo, mas dentro de casa a história é outra. Eles até usam isso para se justificar, já que se dão bem com todos. A esposa, certamente, é a responsável pelos problemas conjugais. Se o homem vive em paz com estranhos, mas não com a própria mulher, então ele é o culpado. Se ele for honesto consigo mesmo, verá que é bom com quem não merece. Colegas e conhecidos não chegam nem perto da generosidade da esposa. Porém, com eles, o homem é paciente, educado, tolerante, generoso e só sorriso, mesmo quando não está de bom humor. Mas quando ele chega em casa e encontra a esposa, a pessoa que lhe é mais próxima neste mundo, que é incessantemente generosa com quem ele tem a maior obrigação de viver em paz, seu comportamento está longe de ser carinhoso e atencioso. Esse tipo de marido não tem paciência com a esposa. Ele está sempre cansado para conversar com ela ou escutá-la. Não sorri e não está de bom humor. E não se esforça para fazê-la feliz. Ou para que ela se sinta bem consigo mesma. Ele está menos disposto a chegar a um acordo com ela do que com estranhos. E exige que ela o respeite. Se ele se comportasse com ela como faz com outras pessoas, teria um relacionamento harmonioso e a esposa seria feliz como nunca. O homem que não tem paz em casa não pode se orgulhar de ter paz fora de casa. Ao contrário, ele deveria se envergonhar. Por isso, mostra sua hipocrisia. A pessoa tranquila que ele apresenta ser fora de casa é apenas um plano para obtenção de aprovação e respeito. Não tem nada a ver com ele realmente ser uma pessoa pacífica e certamente não o qualifica a ser um recipiente merecedor da bênção divina. A verdadeira medida do caráter de um homem é o modo como ele se comporta com a esposa em casa. O lar é o lugar principal para o cumprimento de todas as boas obras, entre o homem e o próximo. Amar o próximo como a si mesmo, julgar os outros favoravelmente, ser compreensivo, atencioso, fazer os outros felizes, renunciar aos próprios desejos em nome da paz e assim por diante. Apenas quem merece ter paz em casa merece a paz, que é o recipiente espiritual para todas as bênçãos. Sem bênçãos não pode subsistir. Enquanto escrevia este capítulo, um casal rico me procurou para aconselhamento. O marido e a esposa tinham altos salários e numa olhada superficial, parecia que tinha tudo. A mulher começou então a narrar a sua longa saga de sofrimento. O seu adorado e respeitado marido era completamente diferente entre quatro paredes. Ele constantemente a diminuía e a atormentava. O sofrimento era tamanho que ela sentia que poderia morrer. A boa renda era apenas uma ilusão. Eles estavam endividados e tudo o que ganhavam simplesmente desaparecia. A mulher implorou com lágrimas nos olhos: ajude-me, ajude-me, não posso contar com ninguém. Meu marido é conhecido e respeitado. As pessoas não acreditam
que ele, com suas ótimas qualidades, se comporte mal em casa. Não posso viver assim. Não temos bênçãos. Todo dia algo dá errado. O carro, a geladeira, todo o nosso dinheiro é gasto em consertos e contas médicas. Apesar de ter uma boa renda, o casal vivia endividado e triste, simplesmente porque o marido não tratava bem a esposa. Eles não tinham o que mais precisavam, o recipiente para receber a bênção da paz. O marido que vive em paz com a esposa vê bênçãos em tudo o que faz, e nada lhe falta. Dizem os sábios: o homem deve zelar pela honra da esposa. O homem deve zelar pela honra da esposa, pois a bênção do lar é mérito da mulher. Pois a bênção do lar é mérito da mulher. Embora a citação no início do capítulo afirme que a paz é o único recipiente para a bênção, não há contradição. A paz, que é o recipiente para a bênção, é a paz entre marido e mulher. A fonte de todo o bem. Nossos sábios também ensinam que, quando o marido e a mulher têm o mérito, a presença divina habitará entre eles. Quando o homem tem paz no lar, a presença divina o acompanha, o protege das armadilhas deste mundo. Ele tem sucesso, bênção em tudo que faz. Sem paz no lar, ele fica exposto a todos os perigos e condenado à escuridão e ao fracasso. Por quê? Quando eles não têm o mérito, o fogo os consome. Sem paz no lar, o homem não prospera. Não há, e Deus não está com ele. A paz no lar é a fonte de todas as bênçãos de Deus necessárias para o aperfeiçoamento do mundo e a nós mesmos. A paz no lar não é luxo ou algo supérfluo que deixa a vida mais confortável ou agradável. A paz no lar é o fator mais importante na vida do homem e no processo de aperfeiçoamento do mundo. A paz conjugal é o nosso bem mais importante e precioso. Temos de dedicar toda a nossa energia para alcançá-la, pagar qualquer preço para consegui-la. Não podemos viver sem ela. Acima de tudo, Deus coloca a paz entre o marido e a mulher acima de tudo, mesmo acima da sua própria honra. Aprendemos com o caso da Sotá, a mulher infiel. Se o marido de uma mulher que tivesse ficado sozinha com outro homem suspeitasse de sua infidelidade, ele a levava a um sacerdote no templo sagrado. O sacerdote, então, escrevia a passagem bíblica sobre a Sotá em um pergaminho que depois era imerso em um jarro de água fresca, até que o escrito se dissolvesse. Então a mulher beberia a água para testar sua inocência. A passagem escrita no pergaminho continha o tetagrama, o nome inefável de Deus, que não pode ser apagado. Mesmo assim, o pergaminho era imerso em água, até que as letras se apagassem completamente. Deus ordenou que apagássemos o seu nome para provar a inocência de uma esposa e estabelecer a paz entre ela e o marido. Não há nenhuma outra circunstância em que isso seja permitido. Isso é ainda mais incrível quando consideramos que Deus também cumpre as leis da palavra. Como sabemos que Deus visita os doentes, está em Gênesis 18:1, e apareceu-lhe o Eterno junto a Eloner, Manré. Como sabemos que ele enterra os mortos. Está escrito em Deuteronômio 34:6. E sepultou no vale. No entanto, quando o relacionamento de um casal está na corda bamba, Deus nos ordena transgredir uma grave proibição da palavra: apagar o seu nome, para nos ensinar como é importante para ele que marido e mulher vivam em paz. Como é boa a paz, pois Deus ordena que se apaguem nas águas o nome escrito em santidade para estabelecer a paz entre o homem e uma mulher. Nada se perde, tudo se ganha.
Em nome da paz, Deus está disposto a renunciar à sua honra, mesmo que o mundo todo tenha sido criado apenas para a sua honra. Como está escrito em Isaías 43:7, tudo que é chamado por meu nome e pela minha honra eu criei, formei e fiz. Deus quer que as pessoas saibam que a sua maior honra é a paz no lar de um casal. Embora Deus renuncie à sua honra para estabelecer a paz entre marido e mulher, a sua honra, na verdade, aumenta. Essa é uma expressão da magnífica humildade de Deus, que nos faz amá-lo e respeitá-lo ainda mais. Com isso, aprendemos um princípio essencial. Quando cedemos algo em nome da paz, nunca perdemos, apenas ganhamos. Cultivar a paz traz dois benefícios. Primeiro, obtemos paz, recipiente de todas as bênçãos, e muitas vezes preservamos aquilo que estávamos dispostos a ceder. Mas, se o homem é teimoso e reluta em fazer uma concessão em nome da paz, sua perda será dupla. Não haverá paz em recipiente para a bênção divina, além da perda daquilo que ele não queria abrir mão. Vejamos alguns exemplos reais. Quem é o Rei da Glória? O homem que não está disposto a abrir mão da sua honra em nome da paz com a esposa pode prosperar normalmente, mas ao longo prazo ele sofrerá bastante por isso. Suas perdas serão maiores que seus ganhos. Como é impossível ter um relacionamento tranquilo se o marido se segura a sua honra. O homem será mais humilhado ainda quando a paz em seu lar se acabar completamente. A maior humilhação de todas é quando os outros sabem que a casa de um homem é um campo de batalha. Se ele tentar culpar a esposa, as pessoas o olharão com pena. Quem ele está tentando culpar? A mãe de seus filhos e fundação da sua casa? Ela é a mulher que ele prometeu amar e honrar. Por que ele está destruindo a própria casa? Não se pode ocultar a discórdia. Eventualmente, a mulher acaba contando a uma amiga ou à mãe. Os vizinhos ouvirão coisas ou verão o rosto triste do casal. Não apenas as pessoas olham com desprezo para o marido, como também a mulher e os filhos pedem o respeito por ele, já que ele é o responsável por sua situação vergonhosa. Ele se torna fonte de humilhação para a família. Ao renunciar à paz com a esposa para manter a honra, o homem acaba desonrando a si mesmo e a sua família. Ele se torna o exemplo vivo da afirmação dos sábios: quem busca a honra lhe escapa. Quando o homem coloca a paz acima de tudo, inclusive da própria honra, pode perder o prestígio ocasionalmente, mas ao longo prazo ele merecerá o verdadeiro prestígio. A paz no lar. Todos respeitam a pessoa que tem autocontrole e cede aos outros em nome da paz. A palavra elogia quem é humilhado, mas não humilha, quem ouve a calúnia, mas não responde. Sobre ele diz, em Juízes 5:31, e seus amados são como o sol, nascendo com sua força. Respeitável aquele que respeita os outros, e a palavra não se impressiona com quem é louvado pelos outros, mas apenas com quem honra a outras pessoas. Um homem com essa característica terá o respeito da pessoa e dos filhos, já que ele reflete a tranquila imagem do homem com boa qualidade e força interior. Essas qualidades lhe dão uma aura de autoridade e realeza. A pessoa que está disposta a renunciar à própria honra em nome da paz acaba conseguindo paz e honra. Quem foge da honra, a honra o persegue. Quando o homem conta cada centavo que a esposa gasta e discute com ela por gastos desnecessários, ele dirá a Deus a paz no lar e também a sua renda. Sem paz, a renda da família é afetada negativamente.
Quem reclama por causa de alguns reais pode acabar perdendo milhares. Se o marido entende que um relacionamento de paz traz muitas bênçãos, ele não arruina sua paz conjugal por nenhum dinheiro do mundo. Se o marido é despreocupado com relação aos gastos da esposa e não reclama mesmo quando acha que ela poderia ter economizado, ele terá um honre a esposa para ficar rico. Ao ser flexível com o dinheiro em nome da paz, o marido obtém paz e mais dinheiro, pelo mérito da bênção que vem com a paz. Ele terá sucesso em tudo o que faz. Compaixão ou crueldade? Uma mãe teve uma tarde difícil com seus filhos, bagunceiros. Eles foram rudes e agressivos e desobedientes. Quando o marido chega a casa, ela já recebeu a compostura, já perdeu a compostura. Está gritando e levantando a mão para os mais insolentes. O marido, que não teve que cuidar de ninguém o dia todo, fica horrorizado. Ele corre e agarra a mão da mulher, antes que ela dê um tapa no filho. O que você tem? Acalme-se, pelo amor de Deus. Que crime ele cometeu? Arma-se então um show, com o pai misericordioso e as crianças de um lado e a bruxa malvada de outro. Parece que a mãe perdeu o jogo, mas na verdade todos saem perdendo. Compreensivelmente, o marido queria proteger os filhos, mas isso não deveria acontecer às custas da mãe, porque não tem pena dela. Talvez as crianças estivessem mesmo incontroláveis, o que levou a mãe a perder a cabeça. Mesmo que ela tenha um temperamento difícil, ele deve ser compassivo e tentar ajudar da melhor maneira. Ele disse: se ele tenta proteger os filhos da raiva da mãe, ele, na verdade, os prejudica muito mais. Ela pode até ter gritado e dado umas palmadas, mas ao ficar do lado dos filhos, o marido destrói a paz no lar. Uma casa tumultuada e infeliz causa mais estragos à saúde emocional de uma criança do que qualquer outra coisa. O homem que se controla e não corrige ou desafia a esposa em seus momentos de raiva com os filhos sai ganhando em vários aspectos. O primeiro deles, ele preserva a paz no lar. Quando uma criança cresce numa casa em que há paz e amor, sabendo que a mãe e o pai são uma unidade inseparável, ela adquire um amor pela vida e uma tremenda força interior para lidar com as dificuldades que poderá enfrentar um dia. Uma casa em harmonia é a base para a construção de uma futura vida conjugal e a maior garantia para a formação de crianças emocionalmente saudáveis. Com paz no lar, os filhos não serão prejudicados nem pelos maiores erros da mãe. Por outro tem chances de fracassar no futuro, em seu próprio casamento. Então, quando um pai misericordioso protege os filhos da própria mãe, à custa de sua shalom, da sua paz no lar, ele, na verdade, prejudica muito mais do que protege. Segundo lugar, ao apoiar em vez de criticar, o marido ganha a confiança da esposa e a acalma. Ela recobra a compostura e a alegria e arrepende-se de seu comportamento e logo faz as pazes com os filhos. Os filhos não se afetam tanto pela raiva da mãe porque sabem que ela é emotiva e age conforme seus sentimentos. Eles sabem que ela fica nervosa com facilidade, mas que também se acalma com rapidez e depois os cobre de amor. Esse é um grande contraste com relação à raiva do pai, que afeta os filhos profundamente. No entanto, quando o marido comenta sobre o comportamento da esposa com as crianças, ela se ofende profundamente, porque ele não a entende e fica do seu lado. Se o marido e os filhos se juntam, ela não tem motivação para melhorar seu comportamento.
Ao contrário, ela fica ainda mais nervosa com os filhos, culpados por ela ter sido insultada pelo marido e por haver sofrimento em casa. De um ponto de vista prático, a única maneira de solucionar os problemas que aparecem é por meio da paz. Onde há amor e paz, há assistência divina e paz de espírito, e é possível abordar uma situação difícil com eficácia. Ao colocar a paz com a esposa como prioridade número 1, o homem merece assistência divina e paz interior. Deus o ajudará a entender a raiz dos problemas e lhe mostrará o caminho para solucioná-los. Mas se o homem está disposto a abandonar a paz para proteger os filhos, ou por qualquer outra razão, ele nunca irá resolver os problemas que aparecem, porque Deus não estará com ele. Sua mente ficará inconstante e confusa. Como é bom ter paz! Mesmo que um problema seja difícil, a prioridade deve ser sempre solidificar a paz com a esposa. Deus, então, habitará em seu lar. Você e sua esposa merecerão assistência divina, o que permitirá que vocês superem todas as dificuldades, solucionem todos os problemas de maneira tranquila, amorosa e eficaz. Caros pais, a paz. Outra situação comum e difícil quando a mulher se queixa da sogra do marido. Nesse caso, o homem deve lembrar que a coisa mais importante é manter a paz com a esposa. Embora seja doloroso escutar falar mal da sua mãe, ele deve superar a dor e concordar com ela. Ele deve passar a impressão de que a entende e a apoia. Pode parecer que o homem está comprometendo a honra dos pais em nome da paz no lar, mas esse não é o caso. A maior honra para os pais é o lar harmonioso e feliz do filho. O amor e a paz no lar farão com que seja mais fácil tranquilizar a mulher e restaurar a paz entre ela e os sogros. Quando ela sente que o marido está firme ao seu lado, as coisas que a aborrecem perdem o valor. Mas que a esposa continue tentando reclamações da sogra, ela perceberá que não é justo lutar contra um marido tão bom e generoso. Ela não vai querer sacrificar sua paz no lar e encontrará um modo de se reconciliar com os sogros. Se o marido coloca a honra dos pais acima da paz com a esposa, perderá as duas coisas. Os pais sofrem muito quando os filhos não têm um bom casamento. O que podemos fazer de mais honroso para os pais é evitar causar-lhes tristeza e agonia. Quando os pais escutam que o filho brigou com a esposa, eles se entristecem profundamente. Não se consolam com o fato de que a briga aconteceu em sua defesa. Pais sensíveis renunciam de bom grado à própria honra se isso permite que seu filho ou filha viva em paz no casamento. As mulheres são, por natureza, muito emocionais. Se uma mulher tem mágoa da sogra, é difícil para ela fazer uma análise objetiva da situação. A responsabilidade de manter a paz no lar é do marido, de modo que pode enxergar os problemas com menos emotividade. Ele deve lembrar que a maior honra aos pais é ter um filho que viva com paz no lar. Fique ao lado dela. De acordo com a lei, algumas mulheres frequentemente se odeiam, como a noiva e sua futura sogra, ou a noiva e as suas futuras cunhadas. As reclamações de uma mulher sobre a sogra ou as cunhadas são comuns. O marido deve primeiro ficar ao lado da esposa e só depois tentar fazer uma mediação para encontrar uma solução pacífica. Se o marido não apoia a esposa e mostra que a entende, mas sim fica ao lado da mãe e das irmãs, ele destrói seu relacionamento com a esposa. Ela deveria vir em primeiro lugar e por isso se sente amargamente insultada. Sua raiva demorará um bom tempo para diminuir, porque ela se sente que ele a abandonou e se revoltou contra ela. O marido fica sem paz no lar ou com os pais. A paz está acima de tudo.
Somente por meio da paz é possível encontrar solução para as dificuldades da vida conjugal. Em toda citação, o marido deve tranquilizar a esposa, dizendo-lhe que ela vem antes de tudo e de todos, e que ele nunca deixará que ela fique entre eles. Todos os caminhos são de paz. Outra situação comum delicada é quando a mulher transgride a Torá, e pode parecer que é preciso dizer-lhe algo ou repreendê-la. Até nesse caso, a paz vem em primeiro lugar. Enquanto houver paz, Deus será paciente com ela, como diz os sábios. Como é boa a paz, pois ela equivale a tudo mais. Como dizemos, Ele que faz a paz. E apenas depois de criar tudo, o Mestre disse que mesmo se o povo judeu servir a ídolos, mas se vive em paz entre si, Deus diz que Satã não pode tocá-los, como está escrito. Efraim está ligado a ídolos, deixe-o em paz. Mas se o povo está dividido, o que ele diz sobre ele? Seu coração está dividido, agora são considerados culpados. Esse é o valor que Deus atribui à nossa vida em paz uns com os outros. Em situações tão complicadas, a primeira obrigação é manter a paz. Depois, podemos abordar o problema da maneira apropriada, com oração, delicadeza e amor. Quando o marido ora pela mulher e a cobre de amor, mesmo quando ela peca, isso a leva de volta ao caminho do bem. Dizem os sábios: ame as criaturas e as aproxime da palavra. É garantido que, pelo mérito de manter a paz, Deus será paciente com quaisquer transgressões cometidas e ajudará a mulher a retornar a Ele. Querer o melhor. A paz vem em primeiro lugar. Quando há diferença de opinião em questões de princípio, o homem que temporariamente ajusta suas convicções ou aspirações para preservar a paz consegue, ao final, as duas coisas, a paz e a sua convicção e aspirações. Conseguimos verdadeiramente realizar nossas ambições quando as obtemos por meios pacíficos, embora pareça ser possível conseguir as coisas com poder, disputas e discussões. Os resultados obtidos às custas de outros são dignos e duram pouco. De fato, eles serão menos importantes que as perdas a longo prazo. O obstáculo. Mesmo quando o homem quer escrever ou quer crescer na religião e a mulher fica em seu caminho, a paz vem primeiro, pois é a obrigação principal do marido manter a paz com a esposa. Nesse caso, ele deve fazer tudo o que puder para demonstrar mais amor e melhorar o relacionamento. Se ele mantém a paz e vive feliz com a esposa, ela se abrirá às suas influências por meio da oração, paciência e conversas respeitosas. Ele fará progresso espiritual e elevará a esposa. O homem tem que ser paciente, mesmo que precise abrir mão de alguns objetos por algum tempo. Esse longo caminho acabará sendo mais curto para uma vida de felicidade e paz. A rápida solução de forçar a outra pessoa a aceitar imediatamente outras opiniões acaba sendo um longo caminho que nunca leva a um final feliz. Em minha experiência com aconselhamento de casais, ao longo dos anos, vi isso claramente centenas de vezes. Vejamos este caso. Um estudante que estava ficando cada vez mais forte em estudo da palavra me procurou com um pedido estranho e disse: mestre, quero uma bênção para me divorciar da minha esposa. Eu o conhecia bem e sabia que tinha uma boa esposa. Fiquei chocado e perguntei: por quê? Para quê? Que grande defeito você encontrou em sua mulher? Ele respondeu: mestre, quero uma vida ortodoxa e minha esposa simplesmente não me entende. Ela não quer mudar nem se comprometer à vida religiosa. Discutimos constantemente. Por exemplo, estou tentando educar as crianças no caminho da palavra e ela não me apoia. Quero que ela vá às aulas de estudo e ela não concorda.
Em suma, nada do que eu faço para fortalecê-la funciona. Ela é um obstáculo ao meu progresso, ao modo como quero servir a Deus. Não vejo outra opção além de me divorciar e orar para encontrar uma mulher cujos desejos sejam os mesmos que os meus. Perguntei a ele: Você tem fé? É claro, respondeu ele. Se você tem fé, por que quer divorciar? Fé e oração todo dia. Ore por 10 minutos e peça que Deus coloque no coração da sua mulher o desejo de corresponder aos seus objetivos e ajudá-lo. Entretanto, não faça comentários e não tente influenciá-la. Apenas mostre um sorriso e acha carinhosamente. Eu lhe prometo que em pouco tempo ela ficará mais forte na religião por conta própria e até o excederá no serviço a Deus. Ele respondeu: Mas, mestre, ela não quer se arrepender, quer apenas este mundo material. A mulher deve seguir o marido. Ela não é minha verdadeira esposa. Se fosse, estaria crescendo junto comigo. E eu lhe disse: Na minha opinião, você está sendo impaciente. Você deve acreditar que todos os seus obstáculos vêm do céu e estimulam a sua oração para conseguir cada ganho espiritual. E é o céu que o limita, para que seu crescimento seja gradual e não rápido demais. Você acha que sua esposa está dificultando o seu caminho? Deus é quem está lhe causando impedimento. E para seu próprio bem, para que você suba cada degrau por meio de muita oração e progresso gradual. O progresso pode ser lento, mas será saudável. O que conseguimos em oração e preparação adequada mas será agradável. O que conseguirmos sem oração e preparação adequada é prejudicial. Nossos sábios dizem: quando os modos do homem agradam a Deus, até seus inimigos viverão em paz com ele. Os inimigos são uma referência à esposa. Você diz que é um homem de fé, então acredite que Deus quer que você consiga algo. Ele o fará conseguir e ninguém no mundo poderá detê-lo. Você pensa que sua mulher é seu obstáculo, mas a verdade é que você ainda não tem o preparo espiritual para viver como quer. É preciso mais esforço. Nossos sábios dizem: anule o seu desejo ante o dele, para que ele anule o desejo dos outros ante o seu. Se você realmente se anular diante do desejo de Deus, ele anulará o desejo da sua mulher diante do seu, pois essa é uma regra explícita da natureza, como está na palavra. É proibido pensar que sua esposa está impedindo o seu crescimento, porque não é possível que alguém, exceto Deus, possa impedi-lo, já que não há nada além dele. Tentei convencê-lo dessa maneira, mas ele não estava interessado. Ele queria se atirar de cabeça na vida ortodoxa, com uma esposa ortodoxa. Para ele, não havia chance nenhuma de a esposa se arrepender. Ele, então, iniciou o processo de divórcio. Fiquei extremamente aflito com isso e tentei mais uma vez impedi-lo a dar esse passo precipitado. Não é uma pena perder uma esposa tão boa? Você construíram um lar e passaram por várias coisas juntos. Vocês têm filhos. De modo geral, ela é uma boa pessoa que o deixa livre para fazer o que quer. Ela não interfere na sua vida. Você estuda, ora, visita túmulos. É assim por diante. Seu único problema é que ela não está crescendo na religião, que o seu caminho não a inspira. Neste caso, ore por ela. Você certamente tem de ser grato a ela por tudo de bom que ela lhe fez. Você deve orar para que seu caminho a inspire, e isso também terá um impacto em seus filhos, para que eles também se inspirem. Ela não quis escutar, e ele não quis escutar. Pensei comigo mesmo: esse homem é completamente egoísta.
Ele quer apenas atender às próprias necessidades e não se importa com a esposa e com os filhos. Tenho certeza que um dia ele pagará por todas essas arrogâncias. Tentei convencê-lo novamente. Pelo menos pense nas crianças. Elas ficarão extremamente magoadas e você as perderá completamente. Para elas, o fato de você se separar e se casar com outra mulher é um grande insulto. Escute, em vez de orar por um divórcio e uma nova esposa, ore por sua esposa atual e pelos seus filhos e os cubra de amor. Não se separe. Pode parecer que você está sendo derrotado, mas merecerá muito mais se aceitar a providência de Deus. Ele queria o divórcio e nada mais. A verdade vem à tona. O jovem começou a orar fervorosamente pelo divórcio e para encontrar uma esposa a seu gosto. Ele viajava os túmulos dos sábios para pedir isso. E como diz a palavra, o homem é guiado de maneira que quer seguir. Deus certamente não queria que esse divórcio acontecesse, mas não mexeu com o seu livre-arbítrio. Após alguns meses, ele me procurou com muita felicidade para anunciar que estava divorciado e que gostaria de me convidar para o seu segundo casamento. Querido mestre, ele disse com emoção, você não vai acreditar na mulher virtuosa que encontrei. Seu único desejo é que eu estude a palavra e fortaleça meu serviço a Deus. Ela tem uma boa renda e seu próprio apartamento. Deus me deu uma mulher perfeita, exatamente como eu queria. De agora em diante, posso avançar em meu serviço divino. Veja, mestre, conseguir o divórcio foi uma coisa boa. 2 anos se passaram desde o casamento, quando sua nova esposa bateu à minha porta. Assim que ela entrou, caí no choro. Mestre, não posso mais viver com esse homem. O que aconteceu? Mestre, você sabe que meu desejo é que meu marido seja servo de Deus, que ele passe dia e noite o serviço a Deus. Estou preparada para apoiá-lo e dar o melhor de mim para isso. Mas esse marido, que Deus me perdoe, é um preguiçoso. Ele não se levanta para orar, acorda tarde e fica sem fazer nada. Ele não estuda, não faz orações, não visita os antepassados. Não é isso que eu queria. Isso não é novidade, a mulher soluçou. Depois do casamento, percebi que ele não era o que eu esperava, mas eu não disse nada. Tentei aceitar com fé que essa é a minha retificação. Tentei melhorar minhas características, julgá-lo favoravelmente, me controlar e orar por ele. Por 2 anos sofri muito. Tentei de tudo, encorajá-lo, gritar com ele, ameaçar que se ele não rezasse ou estudasse, eu me separaria dele. Às vezes ele promete mudar, mas nunca cumpre a promessa. Já falei várias vezes sobre divórcio e simplesmente não aguento mais. Quero o divórcio. Eu quis dar mais uma chance àquele jovem, apesar de não ter muita esperança de conservar aquele casamento. Pedi à esposa que esperasse um pouco mais antes de tomar a decisão e que mandasse seu marido me procurar para algumas orientações. Ele veio e eu lhe expliquei a situação, que se ele não quisesse perder a esposa, teria que assumir algumas resoluções. Então, lhe dei algumas instruções e plano de ação. Ele não fez nada. Isso continuou mais um tempo até que a esposa voltou e me disse que queria um divórcio imediato. Ela não suportava mais. Um grande abismo. Depois de tudo isso, eu passei a concordar com ela. Não havia necessidade de prolongar o sofrimento. Ela era uma senhora madura que vinha servindo a Deus por vários anos, uma mulher virtuosa que não precisava de um marido para ajudá-la a crescer. Antes de se casar com ele, ela levava uma vida intensa e interessante. Trabalhava em projetos de aproximação ao judaísmo e vários outros. Seu único motivo para se casar era auxiliar o futuro marido a servir a Deus. Caso contrário, ela não tinha motivos para trocar suas atividades pela obrigação de comandar uma casa, cozinhar, limpar e etc. Se o marido não servia a Deus, ela não tinha motivos para servi-lo.
Algumas semanas depois, eles se separaram. Todo o episódio ficou claro como a luz do dia. Aquele jovem nunca tinha sido um verdadeiro servo de Deus. Por isso, ele não conseguiu influenciar e inspirar a primeira esposa. Os obstáculos de seu primeiro casamento eram todos para o seu próprio bem, para ajudá-lo a crescer e conseguir uma aproximação verdadeira com Deus. Se ele tivesse ficado com a primeira esposa e aceitado os desafios, teria progresso, seria lento, mas verdadeiro e sincero, proporcional aos meios que ele tinha para prosperar na vida. O jovem não aceitou sua situação com fé. Ao contrário, ele se rebelou contra a esposa e os filhos e se casou com uma mulher que estava muito acima de seu nível. Ele não tinha obstáculos algum para servir a Deus. Comparado a ela, ele precisava de inspiração. Não há erros. Não existem erros ou coincidências na vida de um homem. Tudo acontece conforme providência divina. E Deus faz tudo para o seu bem. Neste caso, Deus sabia que a motivação daquele jovem era baixa, então ele lhe mandou um obstáculo para estimular o crescimento espiritual. Tudo o que ele tinha que fazer era se esforçar um pouco mais a cada vez e orar por força e inspiração. Deste modo, ele teria se aproximado de Deus. A cada nível alcançado, ele teria rezado para dar mais um passo acima da assim progrediria, mas ele teimosamente insistiu em não querer nenhum obstáculo. Então Deus entendeu o seu desejo. Assim que os obstáculos apareceram, sua motivação e inspiração terminaram. Outro detalhe da providência dessa história: Deus sabia como o nível de espiritualidade desse jovem era baixo. Então ele lhe deu sua primeira esposa, cujo nível era ainda mais baixo. Deste modo, ela poderia tê-lo como exemplo e ele teria alguém para inspirar, o que o teria feito crescer. Mas quando ele insistiu que ela não era boa o suficiente, conseguiu uma esposa cujo nível espiritual era muito mais alto que o dele. A segunda esposa o desprezava. Quando ele recebeu o grande abismo que o separava, perdeu toda a sua autoconfiança. Ele começou a se perseguir e acabou perseguindo a nova esposa também, diminuindo-a para proteger seu ego. Despedaçando ele, não aguentava vê-la desejando uma conexão mais forte com Deus, enquanto ele não conseguia nem se levantar da cama. A roda da vida deu uma volta completa. Agora era ele que estava impedindo a esposa de servir a Deus. A santa contrição. O jovem não entendeu que o propósito do casamento é ter alguém que o limite. Essa limitação estimula a vontade, a motivação e a oração. Conta o sábio que Deus puniu Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, porque eles não se queriam ser contritos e, portanto, não se casaram. Eles queriam servir a Deus sem barreiras ou restrições. Quando eles tentaram ultrapassar o próprio nível, Deus os queimou vivos diante de todo o povo de Israel. Deus quer o serviço da pessoa dentro do contexto das suas restrições. Crescimento significa superar obstáculos por meios de vontade e oração. A diferença entre Nadab e Abiú e o jovem da nossa história é que os primeiros literalmente ardiam por Deus de todo o coração. Então sua falta de restrições o fez queimar em sua própria chama incontrolável de entusiasmos, santificando o santo nome de Deus. O jovem da nossa história não queimou por Deus de maneira nenhuma. Seu único desejo era provar ser melhor procurando defeitos nos outros. Quando ele se deparou com alguém, obviamente, superior, caiu em desespero. A luz da palavra. Se ele tivesse o mérito da verdadeira luz da palavra, cujos meios são agradáveis e todos os seus caminhos são pacíficos, Provérbios 3,17, teria adquirido a qualidade de paz, amor, humildade e generosidade. Ele teria valorizado a primeira esposa, pessoa generosa que criou seus filhos, teria esperado pacientemente, cobrindo a esposa de amor e carinho, apoiando, julgando favoravelmente e orando por ela. Um homem de inspiração justifica a hostilidade do marido com a esposa. Um homem de inspiração
justifica a hostilidade do marido para com a esposa? A verdadeira luz da palavra não torna o homem um ingrato sem coração. A primeira esposa não merecia um tratamento tão degradante, especialmente porque ela não o impedia de fazer nada que ele quisesse. O fato que aquela mulher não se inspirar no marido não era culpa dela. Como ele fez apenas comentários negativos, diminuiu e aborreceu a esposa. Acabou fazendo com que ela odiasse a sua religião. Ele lhe mostrou uma palavra de escuridão, raiva, severidade e sofrimento. Compreensivelmente, ela não queria nada com essa palavra, que não é a verdadeira palavra. Não apenas ele não a trouxe ao seu caminho distorcido, como a afastou e também aos filhos, ao ponto de ela nunca mais querer olhar para um religioso. Aquele jovem terminou sem nada. Ele perdeu a primeira mulher e os filhos. Conseguiu distanciá-la completamente do judaísmo, por causa do seu comportamento cruel e arrogante. Ele também perdeu a segunda esposa, já que ela conseguiu enxergar por trás das máscaras e não podia suportá-lo. Infelizmente, algumas pessoas aprenderam da maneira mais difícil. Deus guia cada indivíduo pessoalmente. Se o jovem tivesse tido o cuidado de manter a paz, mesmo que isso pudesse lhe custar as ambições, sairia ganhando no final. Ele teria alcançado seus objetivos no tempo certo e sua esposa teria se aproximado da religião. Todas aquelas famílias poderiam ter sido salvas. Sem atalhos. Não há atalhos no caminho da verdade e não há lugar para ilusões. A melhor medida para sabermos se a pessoa está ou não no verdadeiro caminho é a paz. Há vários versículos na Bíblia que conectam a paz e verdade. Ame a verdade e a paz. Zacarias 8,19. É um exemplo. Se aquele jovem tivesse realmente atingido o nível espiritual que pensava ter, sua esposa teria se transformado em sua ajudante. Ele teria vivido feliz com ela e os filhos. Quanta dor e sofrimento ele teria evitado se conseguisse o caminho da paz. Muitos outros, em situações parecidas, seguindo o caminho da verdade e da paz, conseguiram, ao final, felicidade e união com a esposa enquanto viviam uma bela vida de palavra. Há vários exemplos assim na nossa história. Outro exemplo. Outro aluno meu também já era casado quando começou a se conectar com a palavra. A princípio, ele não conseguia um caminho de paz. Seus mestres lhe ensinaram a ser firme com a esposa, repreendê-la e dizer-lhe que se ela não começasse a cumprir o Shabá e as outras regras, ele se divorciaria. Logo, ele se viu numa encruzilhada e precisava tomar uma decisão, ou continuava com seu processo de arrependimento e perdia a esposa e os filhos, ou esquecia suas aspirações de se tornar um homem espiritualizado. Ao contrário do primeiro jovem, esse homem era muito ligado à família e não podia pensar em perdê-la. Então, em vez de desistir da família, decidiu abandonar a palavra e as regras. Ele parou de cumprir o Shabá e voltou à sua vida secular. Certo dia, ele comprou um dos meus CDs. Minhas palavras tocaram o seu coração e ele quis me conhecer. No entanto, ele se lembrou do que seus rabinos do passado haviam dito e pensou: por que devo procurá-lo? Ele dirá que precisa abandonar minha esposa e meus filhos, e eu não tenho forças para enfrentar esse pesadelo novamente. Mesmo assim, sentindo que havia algo diferente, uma luz diferente, ele decidiu me conhecer e veio Yeshivá. O rabino estava estudando agora. Disseram a ele: não podemos interrompê-lo. Não saio daqui até que ele me abençoe. Ele respondeu. Enquanto isso, eu escutei a conversa e perguntei: o que estava acontecendo? Há um homem aqui que insiste em vê-lo. Deixei-o entrar. Ele entrou e disse que havia comprado um de meus CDs. Estava extremamente inspirado e queria me conhecer pessoalmente. Conversamos um pouco e eu o convidei para me acompanhar.
a uma de minhas palestras para conversarmos mais no caminho. Era o começo de uma forte amizade. Ele passou a escutar meus outros CDs e pediu meu conselho em várias áreas. Ele ainda não cumpria todas as regras ou nenhuma outra obra. Não gosto de pressionar ninguém, então nunca falei com ele sobre isso. Eu simplesmente perguntava sobre sua vida, negócios, desafios e família. Gradualmente, eu lhe ensinei a ter fé, falar com Deus e fazer bastante oração pessoal. Um dia ele me disse que gostaria muito de cumprir as festas, mas que sua esposa não queria saber disso. Ela ainda tinha uma má impressão da última tentativa. Ele me contou toda a história sobre a primeira vez que tentou fazer e como os mestres lhe recomendaram o divórcio se a esposa não cumprisse e não se tornasse ortodoxa. Ele não estava disposto a perder a família e, portanto, desistiu da religião. Agora, ele sentia que a mesma história se repetia. Ele tinha pavor de querer cumprir as regras novamente, pois sua esposa não concordaria e isso levaria à separação. O mestre lhe disse, engasgado de emoção, com lágrimas nos olhos: quero muito retornar em completo arrependimento e cumprir todas as obras, mas não posso perder minha mulher e meus filhos. O que eu faço? Respondi: divórcio? É claro que não. Ele parou de chorar e me olhou surpreso, como se não pudesse acreditar. O quê? Não preciso me divorciar? É claro que não. Você tem que amar a sua esposa. Não lhe diga uma única palavra sobre cumprir as festas. E também não comente nada sobre manter uma casa em ordem. Viva a sua vida sem obrigá-la a nada e não a aborreça de maneira nenhuma. Além disso, acrescentei, você deve recompensá-la de todas as maneiras possíveis. Fale com ela afetuosamente, lhe compre joias, faça tudo para que ela não se sinta afetada pela sua tentativa de santidade. Ela não pode ter a sensação de estar competindo com seu cumprimento das regras. Ao contrário, ela deve achar que isso somente o torna um marido mais amoroso, dedicado e atencioso. Ela respondeu, não foi isso que os rabinos me disseram da primeira vez. Eles disseram que isso era uma coisa terrível, que se ela desrespeitasse as festas, eu teria que me separar. Deus nos livre. O que ela faz para ser jogada no lixo? Você não a ama? É assim que tratamos a quem amamos? Se você a ama de verdade, espere e ore por ela. Deus esperou bastante até que você se despertasse para o arrependimento. Agora é a sua vez de esperar por sua esposa. Mal posso descrever a alegria daquele homem quando ouviu a minha abordagem baseada em fé e paz. Um sentimento de grande felicidade substituiu sua preocupação. Ele gritou, há esperança! Posso me arrepender e viver em paz com minha mulher. Rezarei por ela. Deus a aproximará da religião. Viveremos juntos como um casal ortodoxo. Como Deus é bom, como a palavra é bela. E ele foi correndo agradecer a Deus e começou a orar por ela. Ele o ajudasse a recomeçar e a honrar a esposa, que ele aceitasse suas ações e, ao final, se juntasse a ele no cumprimento das regras. Assim aconteceu. Ele voltou a cumprir as festas e as obras. Ele falou à esposa sobre minhas palestras e lhe deu alguns CDs. Ela também sentiu que havia uma luz diferente, uma abordagem diferente. Quando ela entendeu, adorou, especialmente porque viu como o marido a tratava com respeito, devoção e sem críticas. Ela começou a assistir às minhas palestras, escutar os CDs e a pedir os seus conselhos. Gradualmente, ela passou a adotar o caminho da fé e da palavra. Eles vivem felizes até hoje, educando os filhos no caminho da palavra e gratos a mim por lhe ter salvado a vida física e espiritual. Os olhos dos sábios estão na cabeça. Eclesiastes 2,14. O aconselhamento que não colocava a paz acima de tudo quase destruiu a família daquele homem e a sua religiosidade. O que os rabinos conseguiram com tal rigidez? A orientação adequada, que coloca a paz acima de tudo, aproxima as pessoas da palavra e das boas obras.
De acordo com um princípio que permeia a palavra, os olhos dos sábios estão na cabeça. Precisamos considerar em cada situação qual é o nosso objetivo e planejar a melhor maneira de consegui-lo. Teimosia e dogmatismo raramente nos levam a algum lugar e indicam falta de prudência e paz de espírito. Segundo os sábios, a pessoa deve descumprir as festas para salvar a vida de alguém. Descumpra as festas por ele, para que ele cumpra vários outros preceitos. Essa regra exemplifica a nossa abordagem. Destruir a paz e o relacionamento sob o pretexto de construir uma regra não levaria aquele casal ao cumprimento das festas. Nunca. Essa insistência dogmática se origina na falta de análise da situação e na pouca adesão às palavras dos sábios, segundo os quais a paz vem acima de tudo. A paciência traz o sucesso. Com essas histórias, apenas 2 exemplos entre milhares de casos, podemos aprender a mensagem deste capítulo. Manter a paz é a chave para a vida em geral e para a vida conjugal em particular. Somente por meio da paz podemos merecer o verdadeiro progresso na vida, na palavra e no serviço a Deus. O homem que quer merecer a paz no lar precisa se convencer de que a paz é um commodity mais importante do mundo. Se ele procura ajudar com essa mentalidade, certamente terá sucesso. Mas se o homem acredita que há algo mais importante que a paz, fracassará. Nenhum livro, palestra ou orientação ajudará quem não busca primeiro a paz. Você deve estudar este livro com o conhecimento e a crença de que a paz no lar vem acima de tudo. E para terminar, com certeza, esta leitura o ajudará a alcançar o que você precisa, pois este livro contém um guia extenso sobre a paz no lar e a retificação de todos os traços indesejáveis da sua personalidade.